Olá, bom dia. Radares nas rodovias geram impasse entre governo federal e justiça. 2020 deve começar com mudanças nas regras de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal tem uma semana para retomar a utilização dos radares móveis de fiscalização nas estradas. O prazo foi estabelecido hoje pela Justiça Federal. O uso dos radares foi suspenso em agosto por ordem do presidente Jair Bolsonaro, que alegou que era para evitar o desvirtuamento do caráter educativo. 2 meses depois, o número de acidentes nessas rodovias subiu quase 8%. A volta dos radares pode coincidir com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O Congresso Nacional discute alterações nas regras e rejeitou sugestões do governo. Uma delas é sobre o uso da cadeirinha. O governo queria transformar a multa em advertência para quem não usa o assento especial. Pela proposta dos deputados, o equipamento deve ser usado por crianças com idade até 10 anos ou que tenham 1,45 m de altura. Hoje são obrigadas a usar a cadeirinha crianças com até 7 anos e meio de idade. Tem que ser mesmo obrigatório o uso, por questão da segurança mesmo das crianças. O teto de pontos para a suspensão da habilitação também não seguiu como o governo queria, passando de 20 para 40. Pelo projeto de lei, a pontuação máxima de 40 pontos só vai valer se o motorista não cometer nenhuma infração gravíssima em 1 ano. Se cometer uma, o teto será de 30 pontos. E se cometer 2, será de 20 pontos. 20 pontos é o essencial, aí pelo menos dá um filtro aí para que todo motorista siga a regra de trânsito. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vetará as mudanças que forem feitas pelo Congresso. Isso vai vetar, mas a última palavra do parlamento, com 257 pessoas votando não, derruba o veto. No Brasil, mais da metade da frota não tem licenciamento, ou seja, não paga multa. Por isso, para alguns engenheiros de trânsito, só mudar a lei não resulta num trânsito mais seguro. Tem gente aí que não está nem aí e a fiscalização deixa rolar as frouxas e solta. Ou seja, não há uma presença de fiscalização adequada para fazer cumprir a lei que existe e que é boa. Então isso gera o quê? Gera, obviamente, acidentes, gera mortes. Após a operação desencadeada na última segunda-feira, a Câmara de Uberlândia segue com apenas 8 vereadores que não são investigados e nem estão presos. A última sessão ordinária da Casa foi na sexta-feira, dia 13 de dezembro, e antes disso, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2020 foi aprovada. No entanto, ela não foi assinada pelos responsáveis antes de serem presos. Portanto, a matéria ainda não voltou para sanção ou veto do Executivo, o que pode prejudicar e muito o município. Nesta imagem feita por um celular, é possível ver alguns dos vereadores de Uberlândia sendo escoltados pela Polícia Militar dentro do Ministério Público. Ao todo, um suplente e 20 vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Hélio Ferraz, do PSDB, foram presos. O Ministério Público de Minas Gerais conduz 2 operações que levaram aos mandados de prisões preventivas e temporárias. Uma delas, intitulada de Má Impressão, investiga o desvio de verbas de gabinete por meio do reembolso de notas emitidas para diversas gráficas de Uberlândia. A outra operação, denominada Guardião, investiga fraudes na prestação de serviços de vigilância e segurança com funcionários fantasmas que supostamente trabalhavam na Câmara Municipal. Segundo a Operação Má Impressão, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019, os gastos com a impressão de 17,5 milhões de informativos passaram de 4 milhões de reais. Situação complicada, né? Olha, depois de 4 anos de obras, o prédio do Museu da Língua Portuguesa ficou pronto. A abertura ao público deve acontecer em junho do ano que vem. O governador João Dória conferiu de perto como ficaram as obras de restauração e recuperação arquitetônica da parte interna do museu. Para maior segurança, foram refeitos todo o sistema elétrico e de combate a incêndio. Os próximos passos serão a instalação da museologia e a seleção da organização social que será responsável pela gestão. O custo das obras de restauro foram de mais de 80 milhões de reais. O dinheiro veio do governo do estado, do seguro contra incêndio e de 4 empresas da iniciativa privada. O Museu da Língua Portuguesa foi, durante a sua existência, uma das grandes atrações para visitantes em São Paulo.
em alguns momentos chegou a ser a mais importante em pesquisas que foram realizadas no passado recente, e eu não tenho a menor dúvida de que ele vai voltar a ter esse mesmo destaque. No dia 21 de dezembro de 2015, um incêndio destruiu parcialmente o Museu da Língua Portuguesa e matou um bombeiro civil. Segundo investigações, o fogo foi causado por um defeito em um dos holofotes do prédio, que fica na região central de São Paulo, dentro da centenária Estação da Luz. Apesar de toda a destruição, o acervo do museu era digitalizado e tinha uma cópia de segurança. Além deste conteúdo, os visitantes vão encontrar outras novidades. O Museu da Língua Portuguesa já tem data para ser reaberto, 25 de junho do ano que vem. Então a gente tem aí uma série de novidades em instalações como Sons das Línguas do Mundo, que não havia. A gente tem uma instalação Nós da Língua Portuguesa, que fala do português em Moçambique, em Macau, em Portugal. Nós temos algumas outras instalações novas. Nós teremos aqui nesse museu não apenas uma área voltada para o público em geral, mas nós teremos também um espaço para pesquisadores, para estudiosos, também espaço para seminários, debates, discussões, tendo a língua portuguesa e a diversidade cultural como temas principais.